Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero abordar um tema até muito propício para o dia de hoje. Hoje, por ser dia de finados, eu quero abordar o tema falado luto. Luto é algo que ninguém gosta de conversar ou vivenciar, mas a morte é a única certeza que nós temos da nossa vida. E aí eu quero fazer uma reflexão com vocês. O que podemos aprender com o luto? Sim, porque existem várias teorias a nível desse tema, junto às religiões, dentro da psicologia freudiana ou mesmo de Jung, e até mesmo nas grandes filosofias. Contudo, essa é uma experiência muito pessoal e muito única de cada um de nós. Só quem vivenciou ou quem está vivenciando pode falar dessa experiência. É como o amor. Há também um outro pensamento que as pessoas acham que o luto é uma doença. Sim, uma doença porque a pessoa passa por todo o processo, faz o enterro e depois ela retoma a vida dela e ela acaba tendo alguns processos de dores no corpo, enxaqueca, gripes que não há meio de se curar, até mesmo estresse. Essas situações, elas se apresentam ao corpo dentro da experiência que você vivenciou diante do luto de um ente querido. Também eu penso que muitas pessoas acham que o luto tem algumas fases. A fase da aceitação, depois a fase da raiva, depois a da depressão pela perda e depois o recomeço. A pessoa retoma a vida dela e acaba dando continuidade. Eu acredito que não seja bem assim. Eu digo isso porque eu tive uma paciente que teve a perda de um filho com 7 dias de nascido e ela enterrou a criança, depois retomou a vida dela, num processo de dor, sim, mas ela teve que continuar a vida. E não passou muito tempo, ela acabou se separando do marido, porque o marido não suportou o processo da perda. Enfim, ela acabou se casando novamente e tocando a vida dela. 5 anos depois desse processo, ela entrou um belo dia num processo de crise, uma crise que médico nenhum conseguiu identificar, exames, foi feita uma série de baterias de exames e nada foi encontrado. Ela veio a mim dentro desse processo e aí nós trabalhamos com ela dentro do campo espiritual e psicológico e chegamos a uma conclusão que na realidade ela não tinha vivenciado o luto da perda daquele filho. E ela precisava vivenciar aquela perda. Mas por ela ser muito racional, muito objetiva dentro das coisas dela, ela entendeu que era tudo normal. E por que eu relatei essa pequena e rápida história? Porque eu entendo que todos nós temos que vivenciar sim, temos que viver sim o luto, a perda de um ente querido, de alguém que teve uma importância crucial ao longo da nossa existência. E não é justo a gente simplesmente, como um estalar de dedo, terminar a história. Mas a própria sociedade recrimina, a própria sociedade condena, às vezes, a gente entrar nesse processo ou nessa fala da perda. Eu acredito sim que quando a gente passa por uma experiência dessa, é como se a gente tivesse a possibilidade de reavaliar toda a nossa vida, rever até mesmo
valores que até então eram importantes para nós, mas acaba perdendo o sentido pela ausência, às vezes, desse ente querido. Eu vejo a morte como o amor. É uma moeda de dois lados. Um lado, você ama. Outro lado, existe a dor. E também a vida é uma moeda. Porque de um lado, lá está a vida, mas do outro está a morte. Que possamos viver dentro de nossas limitações, mas nunca fugindo das nossas experiências, por mais difíceis que sejam. É uma necessidade sua e minha. Muito obrigado.